Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 1º de julho de 1934, lição 1, Aías e o reino dividido. 1 Reis, capítulo 11, versos 29 a 39. Sucedeu, pois, naquele tempo, que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou no vestido novo que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram, e se encurvaram a Astarote, deus dos Sidônios, a Cambos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém não tomarei nada deste reino, da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti, as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia, não para sempre. Texto áureo: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbio 16, verso 18. Resumo da lição: 2 instrumentos de Deus, versos 29 e 30. Deus é quem põe e depõe, versos 31 e 32. As razões do desagrado de Deus, verso 33. A complacência de Deus para com a casa de Davi, versos 34 a 36. Deus promete a sua proteção ao que obedece, versos 37 a 39. A nossa lição mostra a fraqueza e a derrota humana e também a firmeza e vitória de Deus nos seus propósitos. Salomão, chegando ao cume da grandeza humana, manifesta a sua maior fraqueza. Mais vale quem domina a sua alma do que quem toma uma cidade, dizem-nos os provérbios. Ele tinha perdido o seu coração, e assim havia também de perder o domínio da cidade. Quando Salomão não mais honrou Deus, este escolheu para si um outro instrumento para efetuar os seus planos, usando de um que fora reconhecido como homem de valor e distinguido pelo próprio Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versos 27 e 28. Deus preparou o encontro entre o profeta Aías e Jeroboão. Notai como está escrito que o profeta tinha uma nova capa. Entretanto, a mesma foi rasgada em 12 pedaços. O reino ainda estava novo na casa de Davi, entretanto, foi rasgado. O que para o homem está forte e bem unido pode, no momento, se desfazer, se a força e união não estão garantidas por Deus. Notai também que o profeta fielmente cumpre a sua missão, não temendo o rei, mas revelando a verdade em nome do Senhor. Deus tinha posto Davi, um pastor de ovelhas, como rei do seu povo, e o seu filho Salomão se fortificou nesse reino, ainda que teve fortes adversários, antes de subir ao trono. 1 Reis, capítulo 1, versos 15 a 21. Mas é fácil Deus pôr, como o é também depor.
Lembremos-nos de um outro rei que não deu glória a Deus e por isso perdeu o juízo, até que engrandecesse ao Rei dos Reis. Daniel capítulo 4, versos 34 a 37. Salomão pediu e recebeu sabedoria para governar e julgar o povo que lhe for entregue. Mas, não tendo pedido graça para o seu coração ser guardado, este se desviou para os deuses das mulheres que possuía. É muito fácil que as coisas que possuímos ou estão a nosso alcance nos desviem do caminho que devemos seguir. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. As possessões do mundo envaidecem e tornam-se idolatria, mas Deus as resiste e as derruba, dando graças aos humildes. Salomão e o seu filho se tinham tornado infiéis e orgulhosos, portanto, veio a derrota e Jeroboão, que ainda estava humilde, recebeu uma oportunidade para se tornar exaltado pelo Senhor. Mal, porém, soube perseverar Jeroboão na graça recebida e, portanto, não demorou também repetisse nele ainda pior o que se dera com Salomão. E esse resultado desastroso lhe foi participado pelo mesmo profeta que lhe viera anunciar as benignidades de Deus. 1 Reis, capítulo 14, versos 1 a 16. A misericórdia de Deus foi manifesta para com o filho de Salomão, em que ele ficou governando um pequeno povo e assim veio a conhecer mais a sua fraqueza e, ao mesmo tempo, a sua necessidade de auxílio do Senhor. Paulo disse: quando estou fraco, então estou forte. Isto, certamente, não é agradável para a carne, entretanto, nos faz depender do Senhor. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 8 de julho de 1934, lição 2, Asa dependendo de Deus, segundo Crônicas, capítulo 15, versos 1 a 12. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiu ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se, e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, porque de Israel descaíam a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 600 bois e 600.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Texto áureo. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem me possa fazer. Hebreus capítulo 13, verso 6. Resumo da lição. A mensagem de Deus por Azarias, versos 1 e 2. A relação do estado confuso que houvera em Judá, versos 3 a 6. Exortação para reanimação na obra de Deus, verso 7. A obra regeneradora de Israel, versos 8 a 10. O concerto de buscar ao Senhor, versos 11 e 12. O profeta ocupou um lugar muito importante na vida de Israel, e quanto maior era o estado de corrupção do povo,
tanto mais realçava a mensagem e a figura do profeta. Azarias foi um profeta que conhecia a sua responsabilidade diante de Deus e que estava pronto para obedecer quando o Espírito de Deus o quis usar. Ele foi participar diretamente ao rei, o caminho de Deus. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor. A proteção de Deus se obtém buscando-o, ou permanecendo na sua presença. O estado de Israel foi triste durante muito tempo. O seu estado de desvio era grande, sem o verdadeiro Deus, sem o ensino de poder. Verso 3. No estado de angústia. Verso 4. Sem paz e com muitas perturbações. Verso 5. Em lutas internas. Verso 6. Eis a situação precária do seu povo. Esse mesmo estado domina os que não estão em Cristo. Efésios 2, verso 12. E que só têm aparência de piedades. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 5 a 9. Ou estão mornos, como a igreja de Laodiceia. O rei, acordando sobre o verdadeiro estado de Israel, recebeu um novo sentimento que se manifestou em conversão ao Senhor. Muitos estão dormindo sobre o seu verdadeiro estado espiritual, ou da igreja atual e o do mundo, e veem tudo só com os olhos naturais, que estão muito deslumbrados pelo ensino e pensamento contemporâneos. É, porém, necessário que haja luz do céu, igual a que caiu sobre Saulo, no caminho para Damasco, a fim de que o homem acorde. A palavra do profeta dá certeza de que não é vã, mas há recompensa. O rei Asa esforçou-se para que a palavra do Senhor, não só em teoria, mas também na prática, fosse observada em seu reino. A sua ação de restauração, tirando as abominações, certamente encontrou resistência por parte de uns dentre o povo. Entretanto, ele não se amedrontou, antes renovou o altar do Senhor. Muitas vezes, uma pessoa se converte ao Senhor, quer então andar direito, pessoalmente. Todavia, a sua ação sanadora fica sem domínio sobre a parte a que tem poder. Assim, a mulher, os filhos e outros que estão sob seu cuidado têm licença de fazer o que querem. Os filhos, enquanto os pais oram, correm por toda parte, brincando e zombando das fraquezas dos pais, começam a juntar-se a companheiros que, mais tarde, os levam para a perdição. Sim, o altar da família está derrubado, e não há ensino e nem lei do Senhor no lar. Isso talvez também falta na igreja, para não falar da sociedade. Avivamento geral é grande júbilo. Foram resultados da limpeza do país e da restauração do altar do Senhor. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 15 de julho de 1934, lição 3. Deus cuida de Elias. 1 Reis, capítulo 17, versos 1 a 7 e capítulo 19, versos 1 a 8. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Cari, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Cari, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Capítulo 19, verso 1 em diante. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço.
E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Texto áureo. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mateus 6, verso 32. Resumo da lição. Elias, cuidando do serviço do Senhor. Capítulo 17, verso 1. O Senhor cuida do seu servo. Versos 2 a 4. Como foram supridas as necessidades. Versos 5 a 7. A ameaça da rainha. Capítulo 19, versos 1 e 2. Elias, desanimado, foge para o deserto, versos 3 e 4. Um anjo enviado para cuidar de Elias, versos 5 a 7. Deus o sustém maravilhosamente no seu caminho, verso 8. Nada conhecemos do precedente de Elias, entretanto, esse profeta, pela sua ação, ocupa um lugar destacado entre os demais. O que foi de importância na vida de Elias é que ele estava diante da face do Senhor e, por isso, falava com ousadia. Ele temia o rei invisível que domina os reis, portanto, nenhum daqueles reis não podia acovardá-lo. Assim, também Moisés, pela fé, estava como que vendo o invisível e por isso ficou firme diante de Faraó. Paulo disse: Estamos sempre de bom ânimo, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7. Ele não quis aproveitar o encontro com Félix em seu próprio favor, mas para servir a seu Deus. De tais servos cuida o Senhor. Eles podem ter a certeza de que a palavra "Eis que estou convosco" é verdadeira. Davi disse: Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, verso 25. Era necessário Elias ficar escondido da ira de Acabe. Deus cuidou em escolher o lugar, ordenando também aos corvos que lhe transportassem pão e carne. As obras do Criador estão ao seu dispor para o servirem. Até mesmo a jumenta pôde ser usada para instruir Balaão e um leão para executar o juízo sobre o profeta desobediente. Aqui nesta lição são os corvos que transportam pão e carne. Entretanto, depois de Elias ter sido grandemente usado e exaltado, vemo-lo outra vez abatido pela fraqueza humana. Tiago diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Paulo disse: Fomos sobremaneira agravados, mas que podíamos suportar. De modo tal que até da vida desesperamos. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Os servos de Deus, depois das grandes vitórias, muitas vezes têm de passar pelas grandes provações, quando até desejam a morte. Isso tudo faz ficar manifesto que no homem não há virtude alguma. Tudo de bem vem de Deus. Um anjo foi enviado a servir Elias, e lemos em Hebreus que os anjos são enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Capítulo 1, verso 14. Outro milagre da providência de Deus é que Elias pôde caminhar 40 dias e 40 noites sem se cansar ou ter fome, depois daquele manjar servido pelo anjo de Deus. Vede Isaías, capítulo 40, verso 31. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934. Comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 22 de julho de 1934, lição 4. Elias ouve a voz de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versos 9 a 18. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos.
porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu só fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, torna-te pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-meola, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Texto áureo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, verso 9. Resumo da lição. Elias, dentro da caverna, verso 9. A escusa de Elias, versos 10 e 14. O convite para pôr-se perante a face do Senhor, versos 11 e 12. O respeito que Elias revela diante da voz do Senhor, verso 13. A ordem de serviço para Elias, versos 15 a 17. Deus refuta Elias, que se julgava ser o único fiel, verso 18. Elias, que caminhara 40 dias e 40 noites, parece não ter compreendido que tudo isso fizera pelo poder de Deus. Assim continuou em desânimo e procurou uma caverna, quando, ao contrário, devia ter diante de si o vasto horizonte. Assim, também, todo aquele que está no estado de ânimo em que Elias esteve no deserto, se encontra sempre numa caverna, sem visão e sem horizonte. Na caverna, Elias passou a noite. Sim, há sempre noite para todo aquele que, no desânimo, se esconde da face de Deus. Havia escuridão para Jonas no porão do navio, e ainda mais escuro ficou quando ele entrou no ventre do grande peixe. Elias teve suas razões para estar na caverna, como Jonas teve as suas para fugir da sua missão a Nínive. Mas tudo isto que o homem apresenta como razão, nada vale diante de Deus. Quando o homem entra em provações, julga que ele sempre é o que mais sofre, e que não há outro fiel e sincero como ele. Vemos que Elias caiu nas mesmas considerações. Abraão precisava sair da tenda, quando se achava desanimado, para então ver as estrelas e receber a promessa das grandes bênçãos. Gênesis capítulo 15, versos 1 a 6. Igualmente, Elias foi convidado a sair da caverna para poder estar diante da face do Senhor. Ele teve de enfrentar um vento que fendia os montes, terremoto e fogo, antes que ouvisse a voz suave e delicada do Senhor. O crente tem de estar disposto a enfrentar tudo para poder ouvir a voz de Deus. Se os discípulos tivessem corrido de medo ou de incredulidade diante do som do vento e das línguas de fogo no dia de Pentecostes, por certo, teriam perdido grandes bênçãos. Notai a atitude de Elias, que cobriu seu rosto de reverência. Se houve mais reverência diante da palavra e das manifestações do Espírito Santo, também haveria mais comissionados pelo Senhor. O que Elias temia e pelo que se afligia não tinha lugar na mente de Deus. Ele, servo fraco, recebe 3 comissões de grande relevo e publicidade, e 3 instrumentos ficam apontados para servir de castigo a Israel idólatra. Por fim, Elias recebe a repreensão que merecia. Ele não era o único fiel.
havia ainda 7.000. Há um grande perigo para o crente em querer julgar-se o único que sabe, que tem experiência, que está cheio do poder de Deus, que tem zelo, que é fiel ao Senhor. Há muitos fiéis ao Senhor, e embora não os vemos, Deus os conhece. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 29 de julho de 1934, lição 5, Mica fala a verdade, 1 Reis, capítulo 22, versos 1 a 14. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Mica, filho de Imla. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Mica, filho de Imla. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Canaã, fez para si uns cornos de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes cornearás aos ciros, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Mica falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Mica disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Texto áureo. O que o Senhor me disser, isso falarei. 1 Reis, capítulo 22, verso 14. Resumo da lição. Dificuldades surgidas em Israel, versos 1 a 4. Interrogados os profetas sobre a situação, versos 5 e 6. O profeta que não agrada o homem é chamado, versos 7 a 9. Profetas que falam em nome do Senhor para agradar os homens, versos 10 a 12. Mica induzido a acompanhar os outros profetas, verso 13. Um homem que preza falar a verdade, verso 14. Israel tinha perdido parte do seu território, mas o seu rei deseja reconquistá-lo. É fácil perder ou ser roubado na herança ou nas bênçãos de Deus quando alguém anda num espírito desobediente. Só pela graça de Deus é que podemos guardar o que nos foi dado da parte de Deus. Paulo disse a Timóteo: Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O rei de Israel queria usar da força humana para reconquistar o território perdido, propondo uma aliança. Muitos que já não mais possuem as bênçãos espirituais procuram alcançar o seu prestígio perdido por meio dos esforços intelectuais. Mas o Senhor tem dito: Não com força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Josafá, rei de Judá, que era mais temente a Deus, ainda que estava pronto para alistar-se a Acabe, o que mostra a sua falta de discernimento espiritual, nada quis fazer sem ter a aprovação formal do Senhor.
Não faltava um profeta em Israel, mas o caráter destes é bem duvidoso, porque, segundo parece, procuravam a aprovação do homem. Assim, hoje, não faltam os que querem falar em nome de Deus para, por meio deste ministério, obterem vantagens neste mundo. O homem que fala a verdade é o maior empecilho contra esse sistema corrupto do presente século. Assim foi também Mica, no seu tempo. Entre 400 profetas é que tinha o verdadeiro contato com o Senhor. Isso é uma porcentagem bem baixa. Paulo também fala a respeito de doutores que, nos últimos tempos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Portanto, da espécie desses 400 profetas, há grande abundância também hoje. Assim como Zedequias estava em oposição a Mica, assim também os profetas de hoje que não têm contato com Deus, oprimem e batem nos que falam a verdade. Mica foi aconselhado para agradar o rei e acompanhar os outros profetas. Entretanto, ele teve como verdadeiro alvo de profeta só falar o que o Senhor dissesse. Só crer e só falar o que o Senhor tem dito é o sinal dos verdadeiros discípulos e dos verdadeiros profetas do Senhor. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 5 de agosto de 1934, lição 6. Eliseu socorre a necessitada. 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7 e verso 42 a 44. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à porta o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E um homem veio de Baal-Salisha, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo, para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá-o ao povo, para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Texto áureo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25, verso 40. Resumo da lição. Uma viúva oprimida que pede socorro. Verso 1. Faz declaração do que possui. Verso 2. O profeta indica o caminho da fé. Versos 3 e 4. Deus responde à fé da viúva necessitada. Versos 5 e 6. Quem teme a Deus, paga as suas dívidas. Verso 7. Deus abençoa o pouco que satisfaz e sobra. Versos 42 a 44. Eliseu, o sucessor de Elias, no ministério de profeta, tinha pedido porção dobrada do seu antecessor, o que também lhe foi concedido. Eliseu significa Deus é salvação, e o ministério de Eliseu se tornou salvação para muitos necessitados que o procuravam. Ele não fazia distinção entre ricos e pobres, como vemos no caso desta viúva e da mulher sunamita. Atendeu tanto aos reis de Israel e de Judá, como aos lenhadores que perderam o ferro na água. A viúva de um filho dos profetas estava oprimida por um credor que desejava levar os 2 filhos como servos. Davi disse:
A ti, Deus, o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Salmo 10, verso 14. E Tiago continua no mesmo assunto dizendo: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Notai como a viúva, com toda a humildade, faz o pedido. Ela fala do seu marido como servo de Eliseu, e ainda mais, como temente ao Senhor. A sua infelicidade material parece ter vindo sem culpa direta da parte do falecido. A viúva tinha de declarar o que possuía em casa antes de ser socorrida, caso houvesse alguma coisa que pudesse ser vendida para liquidação da dívida. Quem deseja receber o auxílio de Deus precisa mostrar o seu verdadeiro estado. Não deve esperar socorro quando ainda tem o necessário nas suas mãos. Muitos querem cuidar dos dias que ainda não chegaram. Deus, porém, auxilia no dia em que as necessidades são reais e iminentes. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Uma botija de azeite eis tudo o que possuía essa viúva. Mas isto, para Deus, era mais do que o suficiente. O que a mulher precisava arrumar eram vasos vazios e abertos. O que cada necessitado precisa ter é seus vasos abertos para receber o que Deus quer dar. Só quando houve falta de vasos para receber é que o azeite parou. Como creste, te seja feito, disse Jesus. Eliseu não mandou a viúva comprar tudo o que ela precisava e do resto pagar o credor, mas lhe mandou, primeiramente, pagar a dívida. Muitos lares estão na miséria porque têm invertido esta ordem. Assim, em lugar das bênçãos de Deus, a maldição pesa sobre a vida econômica da casa e dos seus membros. Neste milagre dos pães, não vemos a multiplicação como no milagre que Jesus efetuou. Pelo contrário, o milagre está nisto, que o pouco satisfez e até sobrou. O servo de Eliseu duvidou que isso satisfaria 100 homens, mas a palavra do Senhor põe fora a dúvida. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistrom, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 12 de agosto de 1934, lição 7, Amós pleiteia justiça. Amós capítulo 5, verso 1, versos 10 a 15 e versos 21 a 24. Ouvi esta palavra que levanto sobre vós uma lamentação, ó casa de Israel. Na porta aborrecem o que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele tomais um cargo de trigo, edificastes casa de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e grossos vossos pecados. Afligem o justo, tomam resgate e rejeitam os necessitados na porta. Portanto, o prudente naquele tempo se calará, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Porventura o Senhor, o Deus dos exércitos, terá piedade do resto de José. Aborreço, desprezo as vossas festas e os vossos dias de proibição não me darão bom cheiro. Porque ainda que me ofereci holocausto, como também as vossas ofertas de manjares, não me agrado deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as salmodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Texto áureo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, verso 10. Resumo da lição. Lamentação sobre Israel, verso 1. Desprezo à sinceridade e conselho, verso 10. A iniquidade e opressão domina Israel, versos 11 e 12. A atitude do prudente, verso 13. Apelo ao arrependimento, versos 14 e 15. Solenes reuniões religiosas dos que praticam iniquidade são condenadas, versos 21 a 24.
Israel tinha recebido a promessa de ser um povo privilegiado dentre todos os povos. Entretanto, não escutou e não guardou os avisos que recebera. Ficou à vista de Deus, considerado como virgem caída, atirada sobre a terra. Amós viu o estado de Israel conforme estava diante do seu Senhor. Portanto, as lamentações eram a expressão verdadeira do estado do povo. O povo tinha sua própria visão e, portanto, as repreensões e as palavras sinceras foram desprezadas. Por ele e o profeta que falou tornou-se abominado. O verdadeiro amigo fica, assim, o maior inimigo. Acabe chamou Elias o seu inimigo, entretanto, este era o verdadeiro amigo que avisava Acabe dos seus enganos e perigos. Onde não há temor do Senhor, aí todas as obras carnais se manifestam. A opressão do pobre e do justo, o egoísmo se manifesta em todos os ramos e ações da vida. O necessitado sofre, enquanto os que estão no poder aproveitam para se enriquecerem. Tiago anuncia a vaidade e a incerteza da riqueza e, especialmente, nos últimos dias. A fraude e o clamor dos oprimidos chegarão aos ouvidos do Senhor. Lê de Tiago, capítulo 5, versos 1 a 6. A iniquidade tomara tais proporções que se julgava prudência calasse. A liberdade e tolerância tinha acabado. Assim é, também, em muitas partes, hoje, no mundo, falar contra a iniquidade de certos partidos e sistemas de governos que se levantam é perigosíssimo e muito arriscado. A apostasia e a iniquidade engrossam, preparando o caminho do filho da perdição, que virá. O apelo ao arrependimento soou por intermédio de Amós e soa ainda hoje pela voz dos fiéis servos de Deus. Buscar e amar o bem não é um programa político, nem o alvo de um país, e muito menos dos interesses egoístas do indivíduo. Mas é adotar o estandarte e programa de Deus que estão sobre todos os interesses dos particulares ou das nações. Cerimônias religiosas e ofertas para obras de caridade não têm valor diante de Deus, quando o coração usa disto para encobrir a sua iniquidade. Caim não pôde agradar a Deus com a sua oferta, pois a mesma não foi feita de acordo com a revelação divina. O Senhor só aceita ofertas onde a vida está controlada, segundo a palavra de Deus. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934. Comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 19 de agosto de 1934, lição 8. Amós denuncia a indulgência própria. Amós capítulo 6, versos 1 a 7 e versos 11 a 14. Ai dos descansados em Sião e dos seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras das nações, e aos quais se foi a casa de Israel. Passai a Calner, e vede, e dali, ide, a grande Amate, e descei a Gate dos filisteus. Se são melhores que estes reinos, o maior o seu termo do que o vosso termo. Vós que afastais o dia mau e achegais o assento de violência, os que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantam ao som do alaúde, e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebem vinho de taças, e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela quebra de José. Portanto, agora, irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem em cativeiro, e cessarão os festins dos regalados. Porque eis que o Senhor dá ordem, e ferirá a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. Porventura correrão cavalos na rocha, ará-se-á nela com bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprime-vos-ão desde a entrada de Amate até o ribeiro da planície. Texto áureo. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Amós 5, verso 14.
Resumo da lição. O profeta condena a confiança em si mesmo e na sua posição. Verso 1. Compara Israel com os povos vizinhos. Verso 2. Condenação daqueles que se deleitam em luxúria e comodidades. Versos 3 a 6. A ceifa da corrupção. Verso 7. O orgulho traz consigo a derrota. Versos 11 a 14. Há uma tranquilidade entre os homens que é a mais perigosa que pode haver. É aquela que confia nos seus próprios recursos e qualidades, desconsiderando Deus e a sua palavra. Essa tranquilidade se assemelha à daquele que habita numa casa cujos alicerces estão completamente minados. Pode habitar em Sião ou no monte de Samaria, mas lá mesmo o ar irá atingir os da tranquilidade enganosa. Calne, Amat e Gate foram reinos maiores, mais fortes. Entretanto, cometendo o que os grandes em Israel agora cometiam, foram destruídos. Quem é sábio, toma aviso da infelicidade dos outros, para não incorrer na mesma miséria. Isso, porém, Israel não fez, e hoje também muitos não fazem. O espírito leviano que só buscava prazeres, comodidades e que procurava fazer uma barreira para o dia mau não chegar, só precipitava mais a chegada do dia da ruína. Luxo, preguiça, glutonaria, embriaguez e música sensual foram os sinais da impiedade daqueles tempos, como também o são do tempo atual. Da enfermidade moral e espiritual, os grandes de Israel não cuidaram. Se podiam apenas encobrir a enfermidade com a ostentação exterior, estavam satisfeitos. Quantos hoje não procedem assim? Desde o chefe de nações até as crianças, todos procuram encobrir suas faltas com mentiras e disfarces, cuidando assim escaparem do julgamento dos homens e ficarem bem diante dos seus contemporâneos. Mas o resultado será, infalivelmente, derrota e ruína. O cativeiro seria, em primeiro lugar, a sorte dos grandes e irresponsáveis. Quanto maior é a posição da pessoa, tanto maior é a sua responsabilidade. Os regalados teriam de trocar o festim pela corda do cativo. Mas não só os grandes, os pequenos também seriam atingidos pelo castigo. A casa pequena seria ferida por fendas. Verso 11. A soberba e a confiança própria dos homens em Israel, em dizendo: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Foi o mesmo pecado em que também incidiram Nabucodonosor, Daniel 4, verso 30, e Herodes, este quando aceitou a voz do povo, em Atos, capítulo 12, versículo 11. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbio 16, 18. Os assírios formavam a nação forte, que foi usada como instrumento para sobre ela o Senhor executar os seus juízos. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 26 de agosto de 1934, lição 9. Oséias prega o amor de Deus. Oséias capítulo 11, versos 1 a 4, 8, 9 e capítulo 14, versos 4 a 9. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como eles o chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificava Baalins e queimava incenso, as imagens de escultura. Eu, todavia, ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com corda de amor, e fui para eles como os que levantam o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a dama? Te poria como Zeboim? Virou-se em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acendidos. Não executarei o furor da minha ira. Não me tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Capítulo 14, verso 4 em diante. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei a Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como Líbano.
Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, e cheirará como o Líbano. Voltarão com os que se assentarem debaixo da sua sombra. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim então dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e olharei para ele. Ser-lhe-ei como a faia verde. De mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão neles. Texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Resumo da lição. O amor de Deus manifesto nas suas providências concernente à retirada de Israel do Egito. Versos 1 a 4. Os pesares que Deus sente para manifestar sua ira contra Israel. Versos 8 e 9. Deus pronto para curar Israel da sua perversão. Capítulo 14, verso 4. O que Deus deseja ser para o seu povo. Versos 5 a 7. O testemunho de Israel depois de convertido. Versos 8 e 9. O povo de Israel, quando do Egito foi considerado da parte de Deus como um menino, Deus mesmo chama seu filho. Por mão poderosa o livrou do Egito e o guiou como a um menino que ainda não sabe andar. Os cuidados de Deus estão manifestos nestas palavras. Eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços. O móvel dos cuidados de Deus era o amor, e este certamente atingiu o desígnio mais glorioso a respeito de Israel, pois Deus viu nesse povo aquele que havia de sair da linhagem de Abraão, o Messias. Vendo Israel no Egito, ele viu também aquele descendente de Israel, que havia de chegar ao Egito por causa da perseguição de Herodes, e do qual foi dito: do Egito chamei o meu filho. Por amor de Cristo, Israel foi cercado dos cuidados especiais de Deus. Mas, diante de tanta graça, ainda foi ingrato, porque, em lugar de corresponder ao amor do seu Senhor, desviou o seu coração para as coisas que os outros povos estimavam e adoravam. O Senhor procurou ganhar Israel com meios humanos. Tirou a carga das suas queixadas e o alimentou. Como o cavalo fica satisfeito quando o seu dono lhe está tirando o freio para o alimentar, assim deve Israel ficar satisfeito diante dos cuidados de Deus. O homem, quando tudo corre bem, esquece facilmente que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1, verso 17. Deus não tem prazer em castigar ou destruir. Ele sentiu pesar em agir com Israel para destruição e, portanto, o avisou para que não fosse preciso fazer com ele, como fez com outros povos, que destruiu com fogo do céu. Sobre Adama e Zeboim, vê de Gênesis capítulo 14, verso 8, e capítulo 19, versos 24 e 25. A sua providência a respeito de Israel, ainda que não fora imediata, consistiu em enviar um outro fogo e também o santo para o seu meio. Jesus pode, nestas palavras, ser previsto. Ele veio lançar outro fogo. Não veio com vara, mas deixou a vara cair sobre si. Deus não podia estar nas cidades cheias de idolatria, mas ia chamar o povo fora das suas organizações corruptas para usar de misericórdia com o mesmo. Misericórdia quero, e não sacrifício, disse Jesus. Deus quer que todos os homens se salvem. Este seu amor não só se limita a Israel, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2, verso 11. A conversão foi necessária, a fim de que pudesse haver cura para Israel. O amor de Deus é voluntário. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. As promessas a Israel são as mais gloriosas possíveis. Elas farão com que Israel dê um testemunho glorioso do seu Senhor. Virá o dia quando estas palavras se cumprirão em todos os povos. Então todos os que agora as ouvem e as atendem serão beneficiados pelas promessas que o Senhor tem dado. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara.
2 de setembro de 1934, lição 10. Miqueias, campeão dos oprimidos. Miqueias capítulo 6, versos 1 a 12. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes, fundamento da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora lembra-te do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que coisa encontrarei ao Senhor? E me inclinarei ao Deus Altíssimo? Encontrá-lo-ei com holocaustos? Com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, porque o teu nome vê a inteireza, ouvi a vara, e a quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade? E Efa pequena, que é detestável? Seria eu limpo com balanças falsas e com a bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Texto áureo. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias capítulo 6, verso 8. Resumo da lição. Uma contenda com os montes e os fortes fundamentos da terra. Versos 1 e 2. O povo pode apresentar as suas queixas. Verso 3. O povo é lembrado dos benefícios de que tem gozado. Versos 4 e 5. Indagando-o como o Senhor será agradado. Versos 6 e 7. O que pode agradar a Deus. Verso 8. A vara de Deus sobre a impiedade. Versos 9 a 12. Miqueias aparece nesta nossa lição combatendo os altivos e fortes em si mesmos, e representa o Senhor na controvérsia contra estes que se julgam invencíveis como os montes e inabaláveis como os fundamentos da terra. Ao mesmo tempo, ele defende os oprimidos que sofrem as violências dos ricos. O povo de Israel considerava-se um povo exaltado, da parte de Deus e acima de todos os povos da terra, na sua eleição e predestinação. Julgava-se invencível aos seus inimigos. Entretanto, a idolatria e o pecado tomaram conta de Israel, e assim ele se desviou do lugar de segurança. Assim também, todo aquele que se desvia do fundamento que é Cristo e não está nele, não pode invocar as promessas divinas a seu favor, pois está em contenda com seu Senhor. Examinar Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, capítulo 3, verso 3 e versos 14 a 19. O Senhor, por meio do seu servo, dá oportunidade a Israel para este apresentar a sua defesa e as suas razões. Deus deixou Jó falar e apresentar as suas razões antes que o repreendeu. Também deixou Elisa apresentar a sua defesa, que ele só era zeloso antes que revelasse que ainda havia 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. Vinde e ergui-me, diz o Senhor, por intermédio de Isaías. Parece que o povo nada podia responder. Portanto, o Senhor apresenta a sua ação em relação a Israel desde o Egito, donde o povo fora remido até Gilgal, quando o mesmo já estava dentro do país da promessa, onde renovou o concerto pela circuncisão. O Senhor o convenceu quando o fez lembrar da sua benignidade. Então, arrependido, o povo indaga o que deve fazer. O homem sempre procura fazer algo ou oferecer alguma dádiva para agradar a Deus. Nem mesmo a oferta do primogênito satisfaz ao agrado do Senhor. A resposta é bem significativa.
Justiça, amor e humildade são o que Deus espera do seu povo. Não há justiça que o injusto possa alcançar pelas obras da lei, pois a justiça de Deus é aquela que se descobre de fé em fé. Romanos 1,17. Fé no Salvador, que justifica os ímpios e que derrama o amor de Deus pelo Espírito Santo nos corações e que fala os humildes para, por meio deste fruto do Espírito, vencerem as tribulações e seguirem o seu Senhor. Se a mensagem é cheia de conforto para os que estão compungidos em seus corações, entretanto, para os recalcitrantes, ela soa com toda a solenidade. Salvai-vos desta geração perversa. A vara de Deus é para o ímpio e os seus tesouros para os que falsificam medidas e pesos, para os mentirosos e todos os que praticam a violência. Ninguém que tais coisas pratica pode escapar a essa vara. Do juízo e do castigo poderá fugir, mas não da vara de Deus. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 9 de setembro de 1934, lição 11. Ezequias faz seu povo voltar para Deus. Segundo Crônicas, capítulo 30, versos 1 a 9 e verso 13. Depois disto, Ezequias enviou por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e Manassés que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinha juntado em Jerusalém. E foi isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandamento do rei, dizendo: Filho de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se torne para aqueles de vós que escaparam e ficaram da mão dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os deu em assolação, como o vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Verso 13. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, uma muito grande congregação. Texto áureo. Deus é piedoso e misericordioso. Segundo Crônicas, capítulo 30, verso 9. Resumo da lição. Um convite para buscar e servir a Deus. Verso 1. A reunião marcada segundo as determinações da lei. Versos 2 a 4. A extensão do despertamento. Verso 5. Uma mensagem de arrependimento. Versos 6 a 8. O que seria o resultado da conversão? Verso 9. Uma grande multidão. Verso 13. Ezequias começou seu reinado como um que, em verdade, desejava servir ao Deus vivo. Ele começou a obra da restauração por onde devia, convidando os sacerdotes e os príncipes para buscarem a Deus e purificar o seu templo, estabelecendo o culto. Depois que o despertamento tinha começado no trono e entre os que rodeavam este, chegou também para todo o povo de Israel e de Judá. Assim também o despertamento precisa começar no centro da nossa vida e se estender a todas as atividades e ações.
A reunião foi marcada para o segundo mês do ano, por razões justas. Comparai Números, capítulo 9, versos 10 e 11. Notai o estado decadente em que estavam os sacerdotes. Verso 3. O povo tinha há muito deixado de celebrar a Páscoa, como estava escrito. Quaisquer cerimônias celebradas diferentes da revelação que Deus tem dado, perdem logo o valor e se tornam nulas. O convite foi estendido a todos, desde Berseba até Dan. O convite atual de Deus é para todo mundo. Não há homem que se possa desculpar e dizer: este convite não me foi dirigido ou não é para mim. A mensagem que foi enviada continha um convite para a conversão, porque as transgressões tinham abundado e o seu cativeiro pelos assírios seria o resultado dessas transgressões, acompanhado de assolação sobre o povo e a terra. Eles deviam estender a mão ao Senhor, pedir e receber, chegar ao santuário para a santificação e servir ao Senhor com dedicação. Assim como resultado dessa conversão viria a misericórdia, e esta é uma boa palavra para o necessitado. O nosso Deus é misericordioso para com os que o procuram. E não só isto podiam esperar, mas também misericórdia para os que estavam cativos. A conversão de uma pessoa se estende em seus efeitos em bênçãos também para outros. Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O lugar ou o país onde há muitos convertidos goza também dos resultados benéficos que vêm aos convertidos. Uma muito grande congregação foi o resultado visível, e esse resultado sempre acompanha uma conversão verdadeira. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 16 de setembro de 1934, lição 12. Isaías confronta a adoração falsa com a verdadeira. Isaías capítulo 1, versos 10 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem fogo com o sangue dos bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes a aparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não me tragais mais oferta debalde. O incenso é para minha abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e até quando multiplicais a oração, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai juízo, ajudai o opresso. Fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde agora e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Texto áureo. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, versos 3 e 4. Resumo da lição. Uma vida corrupta rende adoração falsa, versos 10 a 14. A atitude de Deus diante dos falsos adoradores hipócritas, verso 15. Pureza e justiça nos atos são o necessário ao verdadeiro adorador, versos 16 e 17. Pureza de coração, o adorador só pode obter do Senhor, verso 18. Duas atitudes e dois destinos, versos 19 e 20.
Isaías começou a profetizar no fim do tempo do rei Uzias, quando este tinha exaltado seu coração, usurpando um serviço que não lhe pertencia, pelo que, porém, foi castigado pelo Senhor e se tornou leproso. E assim, como o rei se tornara transgressor, igualmente o povo e os seus príncipes. As expressões príncipe de Sodoma e povo de Gomorra são metáforas que explicam o estado espiritual de Israel, composto de grandes pecadores. Israel queria continuar religioso e a gozar dos privilégios do concerto com Deus, e assim oferecia multidão de sacrifícios. Comparecia ao templo, oferecia incenso, guardava as festas e as solenidades. Mas todos estes atos religiosos não satisfaziam ao Senhor, que, a ele, Israel declara: não posso suportar iniquidade, as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Os que têm um lema no púlpito ou na igreja e outro na vida diária e nos negócios, não são mais do que falsos adoradores que o Senhor não pode suportar. A atividade do Senhor diante dos pedidos de tais adoradores foi como a de quem esconde os seus olhos e fecha os seus ouvidos, pois o Senhor não atende à iniquidade. O conselho para o povo de Deus que se rebelara e se desviara foi, primeiramente, endireitar o que estava torto e, em obediência à palavra, purificar-se das suas maldades. Depois fazer o que era reto e justo. Zaqueu prometeu restituir quadruplicado o que defraudara a alguém. A lei de Moisés estabelecia que, nas restituições, se apresentasse mais um quinto além do valor do resgate. Mas, embora se faça restituição ou obra de arrependimento, estas não podem purificar o coração. Só o Senhor pode fazer os pecados cor de escarlata se transformarem em brancos, como a branca neve. Dois caminhos se abriram para Israel: querer ouvir a voz de Deus ou recusar e ser rebelde a essa voz. Dois fins esperavam estes dois caminhos: comer o bem da terra ou ser devorado à espada. Um caminho estreito e outro largo. Num poucos se encontram e no outro muitos entram. Um conduz à vida e outro à perdição. A escolha é livre. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934. Comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 23 de setembro de 1934, lição 13. Isaías aconselha governadores. Isaías capítulo 31, versos 1 a 9, capítulo 37, versos 36 e 37. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e faz vir o mal, e não retirou as suas palavras, e se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que obram a iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E o Senhor estenderá a sua mão, e dará consigo em terra o auxiliador, e cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão ruge sobre a sua presa, ainda que se convoquem contra ele uma multidão de pastores, não se espanta das suas vozes, nem se abate pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Como as aves andam voando, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, e amparando a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, não de varão, e a espada, não de homem, a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão derrotados.
e de medo se passará a sua rocha, e os seus príncipes se assombrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e a sua fornalha em Jerusalém. Capítulo 37, verso 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Verso 37. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou, e se ficou em Nínive. Texto áureo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confiará em ti. Isaías 26, verso 3. Resumo da lição. A maldição dos que procuram o socorro dos homens em lugar do Senhor. Versos 1 a 3. Como o leão forte, como a ave que voa são livres, assim o Senhor não se abate pela multidão, mas livrará Israel. Versos 4 e 5. Conversão acompanhada de destruição dos ídolos é essencial para a vitória sobre os inimigos. Versos 6 a 9. O anjo do Senhor derrotou toda a força do inimigo. Capítulo 37, versos 36 e 37. O reino de Judá estava ameaçado por Senaqueribe, rei dos assírios, e o povo estava inclinado a procurar socorro do Egito. O faraó do Egito não era amigo de Judá, mas como ele e sua nação eram antagonistas dos assírios, tornara-se natural que ajudasse o reino ameaçado e com este fizesse aliança. Faraó tinha muitos cavalos e carros armados, e os seus homens, que não tinham visão, contaram com estas armas. Davi, porém, tinha, no seu tempo, outra esperança quando foi ao encontro de Golias. A sua arma foi o nome do Senhor dos Exércitos. E no Salmo 20, verso 7, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Toda e qualquer aliança com os infiéis é denunciada na palavra de Deus como jugo desigual, que não é compatível ao crente. O crente que entra sob um juízo desigual com os filhos das trevas sofrerá as consequências, mesmo se for com um que tenha nome de crente, mas que é um servo infiel. Josafá sofreu derrota e estava perto de perecer só porque fez aliança com o infiel rei de Israel, Acabe. Ainda mais sofreu uma repreensão severa por um profeta de Deus. O crente não deve fazer aliança ou sociedade com descrentes, quaisquer que sejam os negócios, quer para sua defesa ou lucro. Também não deve ter jugo desigual no matrimônio. As alianças ímpias entre as nações não dão lucros, pois o Senhor diz: cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado. O leão é um símbolo da força e a ave da ligeireza. Assim, o Senhor é forte e ligeiro para amparar e salvar o seu povo. O ataque do leão é ligeiro e decisivo. Assim, o Senhor dos Exércitos virá do alto defender o monte de Sião. Gideão veio de surpresa com os seus 300 homens sobre os midianitas, clamando pelo Senhor e Gideão, e os 120.000 foram derrotados. Mas para o Senhor poder se colocar ao lado do seu povo, é necessário que este separe e destrua todos os seus ídolos. Quando Jacó enterrou os ídolos, o temor caiu sobre os povos vizinhos em Canaã. Depois de Israel ter retirado e condenado o pecado de Acã, teve, de novo, vitória sobre os seus inimigos. O anjo do Senhor fez numa noite o que todo o Egito talvez nunca pudesse ter feito ou só pelo menos conseguido depois de muitos meses de guerra. Liquidar o exército assírio de 185.000 homens. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 13. Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934. Comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 30 de setembro de 1934, lição 14. Revisão. Deus na história hebraica. Hebreus capítulo 11, versos 32 a 40. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, exercitaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões,
apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres tornaram a receber pela ressurreição os seus mortos, e outros foram estirados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Texto áureo. O teu reino é um reino eterno. Salmo 145, verso 13. Revisão. Lição 1. Aías e o reino dividido. A desobediência de um rei faz o seu reino se dividir e proporciona à sua descendência e ao povo muitos males. Lição 2. Asa dependendo de Deus. O rei que buscou o Senhor tirando as abominações e fortificando o seu reino pela paz. Lição 3. Deus cuida de Elias. Quem anda pelo caminho de Deus e o serve não precisa temer os contratempos desta vida. Lição 4. Elias ouve a voz de Deus. Dentro da caverna não é lugar para o servo do Senhor, mas sim no monte de Deus perante a face do Senhor, onde Deus dá as suas ordens. Lição 5. Mica fala a verdade. Homens que falem toda a verdade desse Deus precisa, como seus servos, e são esses os que, em verdade, amam o seu próximo. Lição 6. Eliseu socorre a necessitada. Vasos vazios, quando entregues a Deus, ficam cheios, e para os que creem, o pouco chega a satisfazer grandes necessidades. Lição 7. Amós pleiteia a justiça. Deus, em todos os tempos, tem os seus instrumentos que usa para despertar os homens para o bem e para o que é justo. Lição 8. Amós denuncia a indulgência própria. O homem presunçoso que despreza os avisos de Deus, um dia, quando menos espera, se encontrará diante da ruína. Lição 9. Oséias prega o amor de Deus. As benignidades de Deus são cordas que ele usa para atrair a si o seu povo e ainda para que recebam maiores bênçãos. Lição 10. Miqueias, campeão dos oprimidos. Deus manda os seus servos para estarem ao lado dos oprimidos, pois ele contende com os fortes e os opressores. Lição 11. Ezequias faz seu povo voltar para Deus. O rei achou misericórdia de Deus, por isso deseja também ver o seu povo possuído dessa mesma bênção. Lição 12. Isaías confronta a adoração falsa com a verdadeira. Os falsos adoradores são muito liberais nas ofertas públicas e não assistir a festas solenes, mas os verdadeiros adoradores cuidam do seu estado para com Deus e da pureza dos seus atos. Lição 13. Isaías aconselha governadores. Não confiar em príncipes, nem em filhos dos homens, mas ter Deus por auxílio. Nisso consiste a bem-aventurança.